Repórter Canção Nova começa com a história das novas mamães. Meu nome é Miriam Correia, eu sou produtora da dramaturgia da TV Canção Nova e sou mãe de primeira viagem do Samuel Correia Rossetti. Meu nome é Tamires, sou advogada, tenho 30 anos e sou mãe de primeira viagem da Giana Tereza, nosso pequeno santuário, meu presente, o nosso milagre. Esse é o primeiro dia das mães com o pacotinho de amor nos braços. E a nova rotina, como anda? Giana tem 4 meses. E ao longo desse período, desses 4 meses, não foi só a rotina que mudou. Embora a Giana seja um anjinho, dorme bem à noite, mas a questão mesmo do próprio conforto, um banho demorado e tudo mais. Mas a principal rotina que mudou, eu vejo, nem é tanto na casa, porque embora nós sejamos pais de primeira viagem, a rotina principal que mudou foi dentro do nosso coração. É como se o amor tivesse expandido e tudo ficasse mais fácil, mais leve. É lógico que os primeiros dias são bem punk, é bem puxado. É questão de leite, amamentação, o tempo é basicamente todo dela. Troca fralda, enfim. Mas o nosso amor, ele expandiu muito. A minha rotina mudou desde a gestação, porque como eu engravidei na pandemia, eu fiquei afastada do meu serviço, então eu já diminui o ritmo. Quando Samuel nasceu, aí que mudou tudo mesmo na minha vida, foi uma reviravolta. A maior parte do tempo eu tô dedicada a ele, né, e tenho que conciliar ter um tempo pra mim também. Mas por isso é bom contar com as pessoas que são ao nosso redor, né? A minha família, meus pais, a minha sogra, a madrinha, né? Minha cunhada, a madrinha do Samuel, meu marido, me ajudam muito. Então, nesse momento da rotina, é bom contar com as pessoas pra gente ter um tempinho pra conseguir tomar um banho, pra conseguir comer, se alimentar e tá disposta pra cuidar dele também. Na prática, elas vão vivenciando o ser mãe. Nenhuma outra realização que eu tenha tido na vida, profissional, pessoal, nada se compara a ser mãe. Embora eu tenha dito que eu nasci para ser mãe da Giana, isso não era uma expectativa de vida, né? Dentro do casamento, é lógico, tem esse sonho, né, que existe dentro do próprio relacionamento, dentro da própria vida cristã, mas eu fui percebendo depois que eu me tornei mãe, o quanto eu fui feita realmente para isso, o quanto Deus me criou realmente para a maternidade, o quanto a maternidade me transforma, o quanto a maternidade ela gera em mim a todo tempo uma pessoa nova, uma pessoa melhor. Não tem como eu olhar para minha vida e me ver sem a minha filha. Eu nasci realmente para isso. Deus me criou para isso, para ser mãe. Uma maternidade que me transforma, me faz melhor e me converte todos os dias. Eu sempre tive o sonho de casar e um sonho de casar cedo. Eu casei aos 22 anos e, nossa, a gente é muito feliz, graças a Deus. O sonho de ser mãe nunca foi uma coisa assim, um sonho de criança de ser mãe. Mas o Léo, meu marido, sempre teve um sonho muito grande de ser pai. E eu acho que essa vontade dele foi conquistando meu coração aos poucos, porque eu sempre fui reparando de como que ele era com as crianças da minha família, com as crianças dos nossos amigos, e falando que esse cara vai ser um bom pai. E aí eu falei, eu acho que a gente vai ser bons pais juntos. 2 mães, 2 histórias, 2 maternidades em meio a uma pandemia. Como nós estávamos, né, na pandemia, lógico que bateu um certo medo de como que seria tudo, mas graças a Deus, tudo caminhou super bem. Passar por tudo isso, né, em plena pandemia, depois realizar o sonho do parto natural, estar em casa, estar com a Giana, trabalhar em home office nesse período, foi um presente também. Então, o tempo da gravidez é um tempo de espera, de expectativa, de medo, de angústia, mas conceber é uma dádiva e eu só tenho a agradecer por isso. Eu sou uma pessoa super agitada, super ativa, sempre gostei de trabalhar e de repente parei, tive que fazer repouso no começo da gestação, parei de trabalhar, então foi muito difícil para mim o começo, assim, entender esse momento de espera e de cuidar de mim e ao mesmo tempo parar de trabalhar, reduzir um pouco o ritmo. E com a chegada do bebê, mais ainda, quando ele nasceu, eu precisei
me reeducar nas minhas atividades diárias, reeducar a minha rotina. Todo o meu tempo integral é pro Samuel. Hoje, a maior parte do meu dia, eu tô dedicada a ele. É intenso e é muito bom ao mesmo tempo. A doação para o maior amor do mundo exige um misto de renúncias, descobertas, dores e alegrias. Eu sempre achava que ser mãe era realmente um dom, um presente, mas eu não imaginava o quanto. Eu sempre via a dedicação da minha mãe, a doação dela, mas só depois realmente aquela frase, né? Quando você for mãe, você vai entender. E realmente é assim. A maternidade é esse dom imerecido que expande o nosso coração e que nos faz amar de uma forma que realmente não tem como mensurar, como dimensionar isso. É um amor sem explicação, um amor disposto a dar a vida, um amor disposto a se entregar diariamente e a morrer em cada sacrifício. E um amor que nos sustenta. Quando você for mãe, você vai entender. Não dá para entender antes, não dá para mensurar antes, não dá para explicar antes. É um amor que transforma tudo, muda tudo e refaz tudo, certamente. Quando a gente se torna mãe, a coisa muda um pouco, né? Então a maternidade, pra mim, é uma entrega total, assim. 100% do meu dia, a minha dedicação é pro Samuel, mas é uma entrega que a gente recebe muito mais do que a gente dá. Eu falo que o Samuel, ele sustenta o meu dia, por mais que a gente não dorme nos primeiros meses, por mais que a gente mal tem tempo para se alimentar, para ter tempo pra gente mesmo, não. Mas o amor que a gente recebe, o amor que surge no nosso coração quando a criança nasce, sustenta a nossa vida. Então, a maternidade pra mim deu um brilho no meu olhar, assim, me mudou de dentro pra fora, realmente. Talvez seja difícil explicar o maternar, mas que ele transforma, ninguém duvida. Tem uma outra realização humana, profissional, pode transformar tanto uma pessoa quanto a maternidade. A psicologia ela fala isso, né? Nada pode transformar tanto uma pessoa quanto a maternidade e a paternidade. A maternidade tem me transformado, tem me feito melhor, tem me humanizado, tem me tornado mais próxima de Deus e por isso eu falo mais divina também. A maternidade ela é esse dom que expande o nosso coração, que transforma a nossa alma e que transforma o mundo. Eu agradeço a Deus todos os dias por esse dom imerecido que tem transformado a minha vida, a minha casa e feito da nossa família transformado um pouquinho Nazaré. A maternidade está no nosso coração e a gente vai construindo isso aos poucos, né? Não é uma coisa que surge do nada, eu quero ser mãe. Não, a gente vai construindo esse ser mãe dia a dia, na rotina do nosso dia a dia. As mamães de plantão de primeira viagem têm uma certeza no coração. Eu nasci para ser mãe da Giana. Eu falo isso o tempo todo para ela. Eu nasci para ser sua mãe. Eu não sou perfeita, não serei a mãe perfeita que o Samuel precisa ter, mas eu sou a mãe que ele tem. Então eu espero que eu consiga ser uma mãe, assim como Deus me fez mulher, que eu consiga ser uma mãe boa para ele. A maternidade transforma. Neste dia de agradecer a quem nos deu a vida, os filhos não economizaram nas demonstrações de afeto. No Repórter Canção Nova de hoje, uma homenagem a todas as mamães de anjo. De Fátima, em Portugal, nossa equipe traz a relação do mundo com a mãe das mães, Nossa Senhora. O Repórter Canção Nova conversou com alguns filhos sobre as mães. Entre tantas histórias, percebemos o cuidado de quem ama, o orgulho da relação e o quanto ser mãe pode ser transformador. Me chamo Roberta, tenho 26 anos e sou de Santos, litoral de São Paulo. E sou pedagoga. Na minha colação de grau da faculdade, eu resolvi homenagear minha mãe. Na hora dessas fotos, eu coloquei a camiseta de serviço dela embaixo da beca e na hora que a gente foi fazer as fotos juntas, eu abri a beca
E aí ela viu aquilo, ficou super emocionada. Esse gesto, ele foi pensado para agradecer a ela, além dela ser um ser humano, agradecer os esforços que ela teve para conseguir pagar minha faculdade. Ela é encarregada de limpeza de um prédio de Santos. A minha mãe, ela me inspira por quem ela é, pela mulher forte que ela é, pela garra que ela tem, pela coragem que ela teve de encarar o mundo. Ela é uma mulher muito forte e graças a ela eu sou a pessoa que sou hoje. E ela me inspira diariamente pela sua força, pela sua honestidade, pela sua história de luta, pela sua história de superação. Hoje eu estou tendo a oportunidade de falar mais uma vez o quanto que eu admiro essa mulher, o quanto que ela é incrível, o quanto ela é forte, o quanto eu amo ela, o quanto ela é especial na minha vida. Mãe, eu amo você, amo muito você, amo a pessoa que você é, a pessoa que você me transformou. E é isso. Feliz Dia das Mães. Por ela estar à frente do combate, ela tem um risco maior de pegar. E ela se preocupa muito não dela pegar, mas de passar pra gente. E eu acho isso muito grande da parte dela, ela pensar muito na gente. E a gente pode tanto aprender com a profissão dela, quanto ajudar. É bom tanto aprender quanto ajudar as pessoas. Não só cuidar das pessoas que estão com Covid, mas também de salvar vidas. Eu vejo ela um espelho em que eu possa me inspirar para ser uma pessoa melhor. Eu olho para ela e em todo o contexto, no modo em que ela cuida das pessoas, do jeito em que ela chega em casa, mas mesmo cansada, ela fica um pouco com a gente. Quando ela consegue ficar feliz e quando é muito difícil abalar ela. Eu mais gosto na minha mãe é que quando ela sempre consegue ver o lado bom das coisas. Eu te amo, minha querida mãe, e sempre amarei. Essa boneca representa o amor da minha mãe por mim. Quando eu era criança, eu via muitos vídeos no YouTube sobre bebê reborn. Eu queria muito meu bebê reborn. E a minha mãe não tinha condições para dar uma para mim. E daí eu pedia, minha mãe não dava. E daí uma vez ela viu um vídeo como fazer a boneca. Ela comprou essa boneca numa loja, uma boneca normal. E ela foi vendo o vídeo no YouTube para aprender a pintar a boneca. Eu fiquei muito feliz com essa boneca. Eu tenho há 8 anos. Eu vejo nostalgia, porque agora eu vejo tudo que minha mãe já fez. Só por conta disso daqui, que eu comecei a pedir uma boneca só e ela fez pra mim. Nossa, eu tenho um carinho enorme. Eu não brinco muito mais com ela, porque eu já cresci, eu não brinco mais muito de boneca. Mas eu guardo ela com todo carinho. Eu fico assim, meu Deus, nunca imaginaria isso. A empresa é tão grande, tipo, 4 anos atrás, eu não imaginei ela tão grande. Eu fico muito impressionada com o empenho da minha mãe. Do brinquedo para agradar a filha nasceu a Ana Dolls, a empresa da família que faz bonecas realistas. Toda vez que eu vou fazer uma bebê, eu lembro que foi por causa dela. Quando a Beatriz era pequena, eu me dedicava só a ela, né? Eu trabalhava na empresa com meu marido, mas eu me dedicava muito a Beatriz. E quando eu me encontrei com as bonecas, que eu fiz a boneca para ela e comecei a trabalhar com isso, eu virei empresária e ao mesmo tempo a mãe dela, né, que meu sonho sempre foi ser mãe, e me encontrei. Feliz Dia das Mães! Obrigada, meu amor. Coisa de mãe, sabe? Com olhar simples faz o amor transbordar. Ser mãe é transformador. E depois do intervalo, uma homenagem às mães de anjo. Continue com a gente, voltamos já.
Neste dia de amor, nosso carinho a todas as mães de anjo, mulheres que geraram filhos para Deus. Nós conversamos sobre a maternidade com duas mães. Existe sim a dor, mas o amor e a fé sustentam a vida dessas mamães. Meu nome é Joana e eu sou mãe da Isabela, meu anjinho no céu. Eu tenho 3 anjinhos no céu e agora eu estou à espera do Theo. Ser mãe nunca foi realmente um sonho para mim, mas eu e o pai da Isabela estávamos juntos e ia completar 10 anos, então a gente resolveu que estava na hora da gente casar e formar nossa família. E para nossa surpresa, eu engravidei muito rápido. A gente ficou muito feliz com a notícia e começamos a preparar tudo para essa chegada. E a Isabela nasceu dia 15 de maio de 2020. Quando ela nasceu, foi que eu descobri o que é o amor de mãe. Um amor assim que não dá para explicar. Na hora que ela nasceu, eu chorei em saber que estava tudo bem com ela. E com o passar dos dias, esse amor vai só aumentando. Desde menina, eu já trazia no coração, né? O desejo de, quando eu crescesse, eu constituísse uma família. E aí, junto com meu esposo, nós nos casamos em março de 2018. E no nosso coração, desde o tempo de namoro, nós já conversávamos sobre os filhos que Deus nos daria. Então, sempre foi um desejo do meu coração de ser mãe, de viver, né, essa experiência da maternidade. E um ano após o nosso casamento, nós já gostaríamos de ter filhos, né? E aí veio a boa notícia de uma gravidez. Nessa primeira gestação, como era para mim tudo muito novo e aquela expectativa de viver essa maternidade, logo que eu percebi, né, os primeiros sinais de que eu estava grávida, eu fiz um exame de farmácia. Eu quis fazer sozinha porque eu queria fazer uma surpresa para o meu esposo, para o Alexson. E ali foi um momento único, quando veio logo o positivo, né? Dentro do meu coração, a gratidão a Deus. A partir do momento que eu vi o positivo no exame, dentro de mim já mudou. Eu já era mãe, eu já tinha ali um filho que eu estava gestando, né? Chegamos a fazer o primeiro ultrassom, vimos o embrião, escutamos o seu coraçãozinho com a batida muito forte, já com 6 semanas de gravidez. Porém, aos 3 meses, eu acordei durante a noite, tive um sangramento. E aí, ao irmos para o hospital no outro dia, fazendo ultrassom, nós já constatamos que o nosso filho ele já havia parado de se desenvolver. Nós saímos daquele resultado do ultrassom, meio sem saber o que fazer, para onde ir, até entender o que de fato estava acontecendo. Mas aí Deus também vai nos dando a graça, né, de entender o projeto dele para nossa vida. Veio a segunda gravidez. Nós já nos abrimos a engravidar novamente, porque dentro do meu coração aquele desejo da maternidade que eu já experimentei na primeira gravidez, ele era muito latente. Infelizmente, a primeira gravidez nós entramos, né, numa estatística em que uma grande parte das mulheres na sua primeira gravidez acabam tendo um abortamento espontâneo por conta de uma malformação genética e tudo. Então, ali na segunda gravidez nós estávamos muito felizes e muito confiantes de que dessa vez ia dar certo. E não era apenas um, eram 2. Então, a nossa segunda gravidez foi uma gravidez gemelar, de gêmeos. Eles estavam bem, o coraçãozinho batendo com vitalidade, os 2 embriões. Saímos dali muito felizes, assim, extasiados mesmo, né? E acreditando, Deus foi muito generoso conosco. Porém, por causa do sangramento, que foi um descolamento já de placenta que eu estava vivendo, eu precisei já viver também a minha primeira oferta, que foi ficar de repouso absoluto para que os gêmeos pudessem se desenvolver. Fiquei de repouso absoluto durante mais ou menos 25 dias. E aí, fazendo os ultrassons a cada 15 dias, fazendo ultrassons, escutando os coraçõezinhos dos nossos bebês.
Mas, para nossa surpresa, novamente aos 3 meses, ao fazer um ultrassom, os 2 bebês também já tinham vindo a óbito e o coraçãozinho deles tinha parado de bater. Naquele momento, é claro que a decepção, né, veio à tona, porque ao mesmo tempo nós achávamos que Deus estava nos dando o dobro, porque Ele já tinha pedido o primeiro, mas ali mais uma vez nós vimos a perda de mais 2 filhos. Então já era o terceiro filho que nós entregávamos para Deus. Na hora nós não entendemos, mas ao mesmo tempo a nossa união como casal e entendendo que Deus também de todo o mal, Deus tira um bem maior, nós confiamos e acreditamos que Deus ia cuidar de nós, do nosso coração, da nossa dor. Com 3 meses, eu comecei a suspeitar que tinha uma coisinha errada e a Isabela faleceu com 5 meses. Eu não tinha ideia de que eu ia realmente perdê-la em nenhum momento. Ela passou 1 mês e meio internada, mas apenas 3 dias na UTI, que foi quando ela realmente piorou. E mesmo na UTI, eu tinha muita fé. Eu nunca rezei tanto quanto eu rezei nesse período. Eu tinha certeza de que ia ficar tudo bem. E de certa forma ficou, não foi o bem que eu gostaria, mas eu creio que Deus fez o que foi melhor para ela, porque a gente não fechou um diagnóstico, aparentemente é uma doença rara, e eu rezo muito para que ela esteja bem, para que Deus me dê forças para continuar vivendo. E o que me ajudou também foi terapia, medicação, que apesar de eu achar que eu era forte sozinha para enfrentar esse período, a gente não precisa lidar com isso sozinha, é preciso ter fé e muita força mesmo, mas a medicina também pode nos ajudar. Eu vivi a experiência de querer povoar o céu, então se era o desejo de Deus que eu povoasse o céu com essa maternidade diferente, que eu estaria disposta a vivê-la. Desde sempre, desde a primeira descoberta da gravidez, eu já me senti mãe. Porque muda não só o nosso físico, né? Os sintomas que nós temos, os enjoos, as ofertas, mas muda também o cuidado, porque eu precisava já cuidar da minha alimentação, porque eu tinha alguém dentro de mim que precisava ser cuidado. E depois, com a segunda gravidez, novamente vi, né, essa maternidade tão latente dentro de mim, mas sempre com o coração voltado para também o primeiro filho. Nenhum filho substitui o outro, mesmo diante de uma perda. Nenhuma nova gravidez substitui uma gravidez. Então a maternidade para mim, depois dessas perdas, ela se tornou ainda uma riqueza ainda maior, uma oferta ainda maior, né? De uma mãe que pode ter filhos na terra, mas também de uma mãe que já pode ter filhos no céu. Então, a maternidade me ligou ainda mais ao mistério de Deus, ao mistério do sofrimento, ao mistério da cruz, ao mistério da dor. Eu vejo a maternidade hoje como uma doação. A gente engravida, a gente doa o nosso corpo, né? Tem que se cuidar para cuidar daquele bebezinho que tá ali dentro. A partir do momento que o bebezinho nasce, a gente se doa o tempo todo para ele. E a gente se doa para esse desafio de não saber o que vai enfrentar. As mães são pessoas muito fortes, mais fortes do que eu imaginava. E outro dia eu tava comentando com meu marido que eu não sei de onde eu tirei tanta força para enfrentar esse 1 mês e meio de hospital. Eu pretendo engravidar novamente, ter outros filhos, outros não, mas uma criancinha, porque hoje eu vejo que falta um pedacinho, tá lá no céu, olhando pela gente. E tenho medo, porque como é uma doença genética, a gente precisa passar por uma investigação, ter algumas respostas antes de eu engravidar novamente. E então, assim, vai ser
uma luta que a gente ainda vai enfrentar. É com a fé que a gente tem que a gente vai pensar que a próxima gestação vai dar tudo certo. E hoje nós estamos na minha terceira gravidez, meu quarto filho, o Theo, que está chegando. Estamos já no 8º mês de gestação. Posso dizer que dentro de mim o que mudou? O desejo de ser ainda mais dócil àquilo que Deus me propõe e me chama a viver. Quando começamos, logo no início, que nós engravidamos novamente, depois de uma bateria de investigação, de exames, veio novamente, né, a alegria da gravidez, mas também com os medos, com as incertezas. E dentro de mim, eu quis dar o meu melhor nessa gravidez, mesmo sabendo que ela poderia não evoluir, como as outras 2 gravidezes, mas eu queria dar o meu melhor, porque eu sabia que eu estava gerando mais um filho de Deus, que poderia ficar comigo, mas também que Deus poderia pedir. Então, o que mudou com a chegada do Theo foi essa disposição de viver aquilo que Deus ia me pedir. A Isabela era o período que ela precisava passar por aqui e eu agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de conhecer esse serzinho tão especial que me ensinou tanta coisa em tão pouco tempo. Eu agradeço muito a Deus pela dádiva de gerar vidas. Agradeço aos filhos que Ele me deu, aos meus 3 anjinhos que estão no céu e também ao Theo, porque eles me ensinaram a viver um amor transformador, um amor que vai além da dor, vai além do choro. Os meus filhos me ensinaram a ser mãe e hoje eu só posso dizer que eu os amarei até o fim, porque a nossa ligação, ela é eterna. O colo nunca fica vazio quando o amor gerado no ventre transborda. Essa ligação com o céu é única. Mais um intervalo e depois vamos a Fátima, em Portugal, falar da Mãe das Mães. Deus quis se fazer humano e ter mãe. Por isso envolveu Maria e se fez homem. Na maternidade de Maria, não estamos sós. Nossos correspondentes em Fátima, Portugal, falam dessa relação maternal de Nossa Senhora com cada um de nós. O Evangelho narra que Jesus, do alto da cruz, ao ver sua mãe, e junto dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis tua mãe. Jesus entregou a humanidade inteira e a cada um de nós de forma particular aos cuidados de sua mãe. Desde então, não somos órfãos. Na caminhada da vida, na estrada da fé, temos uma mãe para nos proteger e educar. Viemos ao Santuário de Fátima, um dos santuários marianos mais conhecidos em todo o mundo, para saber mais sobre a vocação maternal de Maria e como podemos encontrar nela exemplo para o dia a dia e refúgio nas dificuldades. Vamos lá? Quando Jesus Cristo morreu, sabendo que Ele iria para o céu, sabendo que aquele projeto de história da salvação iria continuar numa outra perspectiva, Ele quis que nós nos mantivéssemos ancorados nas realidades terrenas, que mantivéssemos esta experiência de ter alguém que nos acompanha em todas as circunstâncias, que nos compreende, porque a sua experiência foi exatamente igual à nossa. Jesus era Deus encarnado, Maria era uma mulher, com todas os condicionalismos que essa condição de mulher trouxe, de cuidar da casa, de cuidar da família, de prover à proteção e ao cuidado do filho. Portanto, e depois perceber outra dimensão, que é a dimensão materna, de ternura e de carinho.
A experiência materna só se faz com uma mãe. Este acolhimento de ternura, este olhar com compaixão, com ternura, com amor, com carinho. E, portanto, Deus não quis que nós ficássemos sem esse conforto. Jesus quis também manifestar essa continuidade, ou seja, Maria é a nossa mãe como é mãe de Jesus, ou seja, fomos gerados naquela gravidez da paixão e naquela gravidez também do sepulcro. Aquele tempo em que Jesus está escondido no sepulcro, como que esta terra que acolhe Jesus e que durante aqueles 3 dias vai providenciando para que a ressurreição possa acontecer, para que esta gestação, digamos assim, de Jesus glorioso possa concluir-se. Podemos ver também esta gravidez de Maria, que espera a expectativa esperançosa, a alegre esperança de que a humanidade nova renasça. Eu busco sempre nela, né? Mesmo assim, quando estou com alguma dúvida em alguma decisão, né? Em relação ao mais velho, ou mesmo os mais novos, eu falo, mãe, como é que a senhora faria? Aí, claro, a gente pensa logo, né? Como que Nossa Senhora faria? Eu fico, não, mãe, a senhora seria firme, né? Porque é bom esse equilíbrio, né? A gente buscar em Nossa Senhora esse equilíbrio, essa firmeza para educar, né? Então é isso que eu busco, né? No dia a dia, ela é meu exemplo, né? Porque eu fiquei assim, eu queria ser um pouquinho como a senhora. Eu sei que estou muito longe de ser. Eu estou muito longe de ser, né? Mas essa eu busco em tudo, o auxílio de Nossa Senhora. Padre, depois dessa reflexão sobre Nossa Senhora, Mãe de Deus, agora uma reflexão sobre Nossa Senhora, Mãe dos homens. Nossa Senhora é mãe da humanidade toda, mas não é só, acho que nem o termo só, mas é para além da humanidade toda, é mãe de cada um, Sim. na particularidade de cada um. O problema das generalizações é, de facto, tornar a realidade muito impessoal. Pois. Ou seja, dizer que mãe é Maria é mãe da humanidade, é mãe da Igreja, isto é muito impessoal e é um título que corremos o risco de se tornar num rótulo e, portanto, de perder valor profundo. Reconhecer que Nossa Senhora é mãe de cada um de nós, é mãe de cada homem e de cada mulher em concreto, significa uma coisa muito importante, é que ela caminha connosco, faz parte da nossa história. Significa que nós temos em nós esta herança genética que faz parte do nosso ser cristãos, faz parte do nosso ser cristãos o ser filhos de Maria. E o ser filho de Maria significa imitá-la, significa seguir o seu caminho, significa procurar sair a ela, como se costuma dizer. E saímos a Maria, ou seja, quem olha para nós descobre os traços de Maria, porque nós procuramos também ir ao encontro do outro, viver a vida que ela viveu, com o cuidado pelas responsabilidades, cuidado pelos outros. Olhamos Maria que fica perturbada com muita coisa, mas guarda as coisas no seu coração, fica perturbada com o anúncio do anjo, fica perturbada com o terem de fugir para o Egito, com Jesus ficar perdido no templo, mas guarda as coisas no seu coração e medita nelas. Ou seja, vai deixando que o tempo faça a leitura e o discernimento e a percepção das coisas. Portanto, quando nós olhamos para Maria como nossa mãe, percebemos também que se ela, que era uma mulher, foi capaz disto, foi capaz de enfrentar as dificuldades com tranquilidade, com esta força de espírito que as mulheres têm, esta força do parto, esta coragem de vencer os sofrimentos e de estar ali resistente. Porque esta imagem de Maria junto à cruz é a imagem das mães que estão ali corajosas junto dos filhos, junto dos maridos. Nossa Senhora me ensina a rezar, a silenciar. Não é um silêncio
passivo, não é? Mas a palavra de Deus diz que Maria suportava tudo, silenciava e guardava no seu coração, e eu fui aprendendo com a palavra de Deus que esse silêncio de Maria era um momento em que ela estabelecia uma intimidade com Deus, por isso que ela silenciava. Não dá para falar com Deus e com os homens ao mesmo tempo. Até dá, mas ela silenciava para ela escutar aquilo que Deus lhe dizia. Eu fui aprendendo com Maria isso. O silêncio nas tribulações, nas angústias, a silenciar, não para ficar passiva, agarrada às minhas tristezas, às minhas misérias, mas para me fortalecer em Deus, não é? E é um silêncio orante. Nossa Senhora mostra-nos que é possível, na humildade de uma vida escondida, mediana no bom sentido, ou seja, uma vida que toda a gente tem, do trabalho diário, das preocupações, da lida da casa, das tarefas domésticas. Nossa Senhora, a experiência de Nossa Senhora é esta experiência de uma mãe de família que tem de mudar a fralda ao filho, que tem de o levar ao médico quando ele se aleija ou quando ele fica doente, que se preocupa por ele, que quer o melhor para ele, que quer que ele seja feliz, que realize todo o seu potencial, que possa encontrar um caminho de felicidade. Portanto, este cuidado que Maria teve com Jesus é o mesmo que tem connosco. A relação com a mãe de Jesus é uma relação mesmo de mãe. Ela é para mim uma pessoa que entrou na minha vida numa altura em que eu estava afastada da igreja e ela assumiu a maternidade comigo. Fui percebendo que Nossa Senhora ensinava-me isso não para tirar o lugar de Jesus, mas para me levar para Jesus. Fui percebendo que comecei a estabelecer relação com Jesus, com a palavra de Deus, porque nós rezávamos o terço meditando na palavra de Deus. E essa mãe que caminha conosco, que está sempre conosco, também como pedagogia própria de uma mãe, alerta para os perigos, sim, não é? Percebemos isso em Fátima, no alerta que ela faz, nos riscos que corremos se andamos nos maus caminhos. A visão do inferno que os pastorinhos tiveram na terceira aparição, na aparição de julho, é precisamente esse cuidado que Nossa Senhora, como mãe, tem com os seus filhos, que é alertá-los para os perigos que estão no mundo. Mostrar-lhes os dois caminhos. Nossa Senhora, em maio e em junho, mostrou-lhes, melhor ainda, fê-los ter a experiência do céu. Ou seja, a luz que Nossa Senhora lhes penetrou no coração, que os circundou, foi verdadeiramente esta experiência extática do que é estar no céu, estar em comunhão com Deus. E depois mostrou-lhes o inferno, não os fez fazer a experiência do inferno, mostrou-lhes o inferno. Agora, nós sabemos que estas experiências traumáticas ou mais difíceis são tão viscerais que mesmo olhando aquilo que acontece aos outros, nós próprios sentimos-las como nossas, ou seja, é algo que nos dói no coração, porque naturalmente, como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, naturalmente somos compassivos. A experiência humana que Nossa Senhora tinha de ser mãe, que a fez usar este gesto radical também, e um bocado assim, às vezes mais intenso, para nos mostrar, olhem lá, vocês ganhem juízo porque isto pode acontecer, é uma possibilidade. É uma possibilidade real se não mudarem. Agora, claro que Nossa Senhora disse, por isso é necessária a reparação e a oração, ou seja, Nossa Senhora mostrou-nos a possibilidade real da perdição, porque antes nos mostrou a possibilidade real da salvação. Portanto, o que Nossa Senhora nos quer dizer era, olha, isto é um perigo real. Olha que se metes a mão no fogo, tu queimas-te. Tem cuidado. Mas a mãe sabe que, por mais que diga, tem cuidado, só quando o filho mete a mão lá no fogão é que
E às vezes a mãe até aproxima a mão do fogão, estás a ver, isto é quente, mas só aproxima um bocadinho. Foi isso que Nossa Senhora fez, aproxima um bocadinho a mão, sem tocar no fogão, mas aproxima um bocadinho para a gente sentir o calor, ou seja, para a gente sentir que aquilo queima. E foi isso que fez com os pastorinhos. Esta experiência de, estás a ver, e isto é só uma amostra, portanto tem cuidado, pode acontecer, mas sabes que tens outro caminho, tens outra possibilidade, não é inevitável. E é isto também que nos assegura que Nossa Senhora, como mãe, continua a guiar-nos, a pegar-nos pela mão e a acompanhar-nos como mãe. E esta consciência de que temos alguém que nos dá a mão, como pessoas individuais, como Francisco, o Manuel, o José, a Maria, somos pessoas individuais, mas Nossa Senhora dá-nos a mão para caminharmos todos juntos. Vejo que na oração do Santo Terço, depois que nós passamos a perseverar constantemente, eu vejo que nós temos uma família mais alegre, mais unida, né, que vive assim mais na paz também. Nessa paz que Nossa Senhora traz, né? A obediência, também a docilidade do Gabriel com 20 anos, né? Esperar pelos pais para rezar o terço, ou mesmo quando sai com um amigo, volta, vamos começar a rezar o terço. Então, assim, eu vejo que isso é tudo ela, né? Não sou eu ali, a mãe, que vamos rezar o terço. Eu vejo que foi ela que foi encaminhando tudo, né? Porque é só com ela, né? O caminho fica mais fácil. Veja aqui a ternura de Deus no terço. Veja a ternura, o cuidado de Nossa Senhora. Porque todas as pessoas podem rezar o terço. Não é preciso ser rico, não é preciso ter grandes habilidades. O terço é a oração simples. Mas é uma oração simples que nos alcança este abandono, esta submissão, esta paz em Deus, não é? E nós fazemos essa experiência cá em casa. Toda criança consegue rezar o terço todo. Meus filhos não são mais do que os filhos dos outros. Tem a ver mesmo com a nossa perseverança e não querer alcançar tudo num dia. Um dia não corre bem, mas no dia seguinte vai correr de outra forma. E pela perseverança eles próprios vão ganhando este amor ao terço. Padre, na canonização dos Santos Francisco e Jacinta Marta, o Papa Francisco falou uma frase curtíssima, mas que ficou gravada certamente no coração e na mente de todos os peregrinos que estavam aqui. Temos mãe. E ele ainda repetiu, né? Temos mãe. O que vem ao coração? É precisamente este apelo a que nós não nos esqueçamos de que Maria está connosco. É este apelo, esta certeza de que não estamos desamparados, que por mais terrível que o mundo seja, Maria caminha connosco. Deus deu-nos uma mãe para que nós não fiquemos desamparados, para que nós possamos entender a ternura de Deus de uma forma real e concreta. E o Papa Francisco, ao canonizar estas duas crianças que se entregaram assim completamente à mãe, confiaram absolutamente nela, quer mostrar-nos e quer dizer-nos que nós também podemos confiar nela. Ou seja, por mais escura que seja a nossa vida e por mais finitos que sejam às vezes os nossos sonhos, não devemos perder-nos nisso, mas devemos confiar que Maria, como mãe, nunca nos larga da mão. Permite que nós façamos o nosso caminho, mas caminha connosco como mãe. E essa é a certeza fundamental. Nossa Senhora caminha connosco. Eu não posso deixar de falar de Nossa Senhora sem falar da minha mãe, né? Eu agradeço muitas vezes a Deus, porque a mãe é quem plantou tudo isso na nossa vida, né? Então ela diz assim que de pequenina ela era a única que sabia ler, né? Porque ela era assim da roça. E ela assim ainda criança, eles levavam ela, né, assim para a casa do X, juntavam todos e para ela rezar o ofício. Na mesma que eles todos sabiam cantar o ofício, mas ela era a única que sabia ler, então para ninguém errar, ela cantava. Então ela explica que muito desde cedo ela cantava o ofício. E ela trouxe isso para nós, né, o ofício, o terço, né? Minha mãe é muito mariana, muito. Então foi algo que sempre ficou muito forte na nossa família, né? Ela com as novenas, Nossa Senhora, né? Quando a gente está assim aflita, ela fala, né?
Samanta, minha filha, pede a Nossa Senhora desata tudo. Então, assim, ela foi passando isso tudo. Então, não tem como falar de Nossa Senhora sem falar da mãe, né? Da minha mãe. Porque foi ela, né, que nos indicou esse caminho. E é assim que eu peço a Deus também, de educar meus filhos, para que fique também no coração deles, né? Essa presença viva de Maria. Maria é uma mulher que cuidou do seu filho e da sua família, que soube responder aos desafios do tempo e que continua a corresponder aos desafios do tempo. E, portanto, é viver na simplicidade, neste olhar aquilo que é a vida da real e enfrentar os problemas com coragem, não procurar desculpas, nem procurar respostas, sim, mas ser capaz de ser esta força presente que nunca abandona o seu filho, que nunca abandona a sua família, no sentido de que está sempre ali quando é necessário. Tem as portas abertas, o coração aberto para quando os filhos puderem regressar. Nós em casa, nós começamos nesta escola com o terço. Esta relação com Nossa Senhora começou com o terço. O terço para nós é como o banho de cada dia. Nós rezamos em casa, em família, o terço todos os dias. Os rapazes já não estão cá, o do meio já casou. Sei que ele reza, acredito que ele não me está a mentir. Sei que ele reza todos os dias o terço. Quando eles vêm cá a casa, nós rezamos o terço juntos diariamente. Quando alguma coisa está a correr muito mal, é o nosso refúgio. Nossa Senhora pediu insistentemente aqui em Fátima que rezássemos o terço todos os dias. Como a Samanta, a Soraya e tantas pessoas pelo mundo inteiro, eu vou cumprir esse pedido agora e rezar aqui na capelinha por todas as mães, especialmente pelas que mais sofrem. Que nenhuma mãe nunca se esqueça da promessa feita pela Virgem de Fátima. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Queridos peregrinos, temos Madre, temos Mãe. Todos os dias são delas, as mães, mulheres lindas, fortes na fé, delicadas no viver. Nenhum bom adjetivo é suficiente para as mães. Elas compartilham com Deus o dom de gerar vidas. E a minha Dona Flávia, o meu pedaço de céu na terra, o meu muito obrigada. Mãe, amo você. Feliz dia! E a todas as mães, nosso carinho e parabéns pelo dia. O Repórter Canção Nova se despede por aqui. Deus abençoe e até o próximo programa.